Delícias! Começando mais um vídeo aqui, delicinha pra vocês. Eu estava com esse, eu não sei, não é prato não. É um negócio aí que eu tenho e fui fazer um círculo ali, que eu precisava de um círculo um pouquinho maior do que a boca dessa lata que está aí ao lado. Eu peguei uma caixa mesmo, recortei ali com a tesoura, cortei bem certinho a marca ali e fiz um outro círculo com a lata mesmo. Eu queria encaixar esse papelão ali naquela boca. Vocês vão entender o porquê. Esse vídeo vai ser um pouco mais rápido, porque ele é muito detalhado, tá, gente? Consegui cortar mais ou menos da forma que eu estava querendo. Não estava 100% cortado, mas eu iria fazer alguns reparos aí mesmo depois que eu colasse esse papelão. Eu comprei mais uma pistola de cola quente com bico fino. Isso ajuda muito nos trabalhos artesanais. E é legal que ela tem aquele liga-desliga. E é muito prático, assim nós não precisamos tirar toda hora da tomada. Eu comecei a colar e de repente eu tive que parar de colar porque o menino ia para a escola e eu gosto de levar até lá na porta e ler a cartilha para ele. Isso, não faz isso, não. Se parar alguém, você não para, você sai correndo e grita socorro. Eu sou dessa, gente. Então, eu tive que parar porque mãe é assim, ela não sabe quando começa um negócio, também não sabe quando termina um negócio, né? Quem é mãe sabe do que eu estou falando. Aí acabou até esfriando a minha cola quente aí da lata e eu tive que tirar e colocar novamente a cola quente. O negócio tá meio assim estranho, esquisito, mas vai ficar bonitinho, gente, vai ficar bonitinho. Olha aí, essa parte tive que tirar a cola porque eu tive que dar o tchau lá pro meu filho, né, e abençoar ele. Já colei e fiz os recortes na lata aí mesmo com a tesoura, fui arrumando, dando aquele meu jeitinho, aquele jeitinho que a gente dá num artesanato. Essa tampa é aquela uma que eu uso para poder fazer a alça. Olha como que é legal, né? Eu guardei e tenho aí. Recortei, achei que ficou um pouco grossa e cortei ela novamente. Diminuí aí a largura e o tamanho para poder ficar certinho. Com a alça cortada, peguei a furadeira, eu pego uma broca fina e depois eu coloco a broca mais grossa para poder fazer o buraco maior para colocar os colchetes. Se for com a broca já grossa, vai amassar a lata. Então tem que fazer um buraquinho primeiro para depois vir com a broca mais grossa e fazer o buraco maior. Depois de pronto, com os buraquinhos pequenos, troquei aí a broca e coloquei a maior. Já com os buracos prontos, eu ali estava arrumando o colchete, dando uma aberturinha um pouco para não dar trabalho. Mas uma coisa eu fiz errado, gente, eu deveria ter colocado a alça primeiro, porque deu um trabalho para poder virar esse colchete. Ai, meu Deus do céu, só Jesus na causa. Quando for fazer, se alguém aí se inspirar e querer fazer, coloque a alça primeiro, aí você vira o colchete certinho, porque deu uma mão de obra para poder torcer esses colchetes no fundo da lata, que só por Jesus. Foi um ribuliço, mas um ribuliço, gente, que vocês não têm ideia para colocar esse negócio aí. Eu me arrependi, eu já tava querendo rasgar essa tampa aí eu pensei, meu Deus, se eu não conseguir fazer uma outra igual, ai meu Deus, então eu vou ter que me virar nos 12. Olha, eu viro com esse alicatinho, eu viro as pontinhas todinha e fica bem fixo, bem grudadinho mesmo e bem reforçada essa alça. Mais uma etapa, ok, agora eu vou fazer o quê? O bico desse regrador, vai ser um regradorzinho. Eu lá sabia como que eu iria fazer esse bico. Eu sei que eu tinha esse rolo aí, ele é de papel alumínio e eu guardo sempre esses rolo aí de papelão. Comecei a virar e eu achei assim, vou fazer o bico enrolando para poder ficar assim, uma parte maior, outra menor. Mas quem disse que eu estava conseguindo? Aí até que eu martelei a minha cabeça, fui tirando o excesso de papelão para ver aonde que iria chegar. Fui ali tirando, cortando, fui enrolando cada vez mais. Tinha que ter uma parte maior, a outra menor. O bico seria
fino e a outra parte um pouco grossa. Achei a solução, mas essa solução, ela ficou faltando um pedaço, gente. Ela ficou faltando um pedaço do papelão. Meu Deus, olha lá, eu iria colar dessa forma. Eu falei assim, eu vou colar, depois eu vejo o que eu vou fazer para poder encaixar alguma coisa aí. Colei essa parte do bico, deixei bem fixo mesmo, passei a cola, tirei o excesso da cola, passei a cola aí nesse papelão e fui colar diretamente ali na lata. É claro que não iria ficar só aí nessa cola quente, eu iria reforçar essa parte toda depois. Passei a cola e fixei na lata, diretamente na lata. E dei uns acabamento a mais, passando bastante cola nessa parte. Chegou a hora da verdade para tapar esse buraco que ficou. Fiquei aí pensando, coloquei esse papelão, fui cortando, eu falei, não vai dar certo esse negócio não, gente, não vai dar certo. E cortei com a tesoura e fui, vai e vem, e puxa ali, puxa daqui, o trem não vai, o trem não vem. Falei, meu Deus, o negócio, a solução tá aqui na minha cara e eu não vi. Olha só o que eu já fiz, minha filha, porque eu não tenho paciência para esses trem, não. É tão interessante, eu amo fazer artesanato, mas eu não tenho paciência, gente. Eu sou uma pessoa que eu não tenho paciência para pessoa lerda, para pessoa que faz as coisas devagar, e principalmente se eu tiver devagar, eu já tenho raiva de mim mesmo. E a solução foi colocar a massa de biscuit, tapar esse buraco aí com essa massa de biscuit. Ficou super legal, não deu nenhum defeito, ficou muito top, gente. Ficou maravilhoso, gostei mesmo. Eu não tenho muita paciência para recorte, para corte, eu sou totalmente assim, se eu corto papel sai tudo errado. E essa foi a melhor solução que eu encontrei. Se vocês estão aí com problema, tá com um buraquinho aí, taca massa de biscuit que o trem vai para frente, viu? Nós não podemos é ficar enrolando demais no trem. Como eu falei para vocês, vou aí fazer esse reforço. Passei aí a cola em todas essas beiradinhas e fiz essa lombriguinha, essa lombriga grossa para poder fazer o acabamento certinho e bonitinho, deixar top das galáxias. E se você já gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando aquele like delícia para mim. Se não tiver inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber os vídeos todos os domingos, porque é aos domingos que eu posto os vídeos. Vocês não vai perder nenhum se vocês clicar aí no sininho de notificações. Com a lombrigona já colocada, fui passando os dedos, deixando bem modeladinho essa parte, porque tem que ficar bem bonitinho o acabamento. Olha só como que ficou legal esse acabamento. Gostei bastante desse resultado. Fiz mais lombriga grossa e fui ali fazendo acabamento por dentro dessa lata, para deixar bem fixo esse papelão. Veja, olha como que está ficando. Terminei o acabamento por dentro, vou fazer agora o acabamento por fora. Essas bordas aí tem que sim passar a massa de biscuit em toda a volta e vir modelando com os dedos, deixando essas bordas perfeitinhas, bonitinhas, com acabamento excepcional. E vamos para mais um acabamento nessa lata. Tudo tem que ter um acabamento legal, vocês têm que observar muito bem se precisa ou não de acabamentos. Uma peça com acabamento perfeito, aí não tem nem o que falar, né? A bicha fica bonita mesmo, fica muito linda. E como eu falei para vocês, o acabamento é tudo. Vocês viram em cima desse papelão, tem algumas ondulações, eu não estava gostando e precisava dar um jeito nessa situação. O que eu pensei? Vou fazer arabesco e vou colocar alguns aí em cima para poder camuflar essa parte. E assim foi feito. Fui fazendo os arabescos, fui colando, colocando aí para poder camuflar essa parte, ó, já deu uma camuflada legal. Ficou, ó,
top, vai ficando top, a gente vai colocando de um lado, do outro certinho, e veja bem como que ficou. Coloquei os arabesco e vou colocar um arabesco aí, como eu quero essa peça toda vintage, toda bonita. Olha, eu vou falar um negócio pra você, eu me surpreendi nesse regrador aí, esse regradorzinho ficou muito legal, eu achei ele muito lindo. Coloquei um arabesco nesse bico, tanto embaixo como em cima, eu coloquei sim o arabesco. Fui fazendo as lombriguinhas e colocando na alça para dar o acabamento e assim terminando mais uma etapa desse regrador. Ali eu não havia ainda posto o arabesco no bico da parte de cima, mas eu irei colocar. Deixei de lado o regrador para poder secar, para no outro dia eu pegar, porque tem que deixar de um dia para o outro. Esse pote de vidro, ele é daquele de molho de tomate. Gente, eu vou falar bem a sinceridade para vocês. Esses dois projetos, eu não sabia o que eu iria fazer com eles. Eu peguei esse pote, peguei aquela lata que nem tanto eu fui lá em Presidente Epitácio, na casa da minha mãe, ela me deu 3 latas daquela lá, aí eu trouxe, eu falei, vou fazer alguma coisa, foi aí que surgiu para poder fazer o regrador. E esse pote de vidro, eu já tinha ele aqui, que foi que eu ganhei. Vocês lembram que eu ganhei vários? Quem é mais velho aqui do canal sabe que eu ganhei vários potes de vidro e, nem tanto, eu ainda tenho mais para poder fazer. Como sempre, eu pego a massa epóxi que eu mostrei aí para vocês. Vocês sabem que tem que modelar elas, né? Colocar a branca com a cinza, aí vai formar essa massinha aí. Tem que massagear bastante com os dedos para poder ficar dessa forma. Passei a cola em gel, coloquei a massa epóxi, aí bem certinho. Vou colocar novamente a cola em gel. Isso aí foi uma coisa que com o tempo a gente vai pegando o jeito. Eu falei assim, eu acho que vai dar certo, e deu super certo. Acho que fica bem mais firme, mais resistente. São alguns macetes que nós vamos pegando no decorrer do tempo, né? Eu acho que é isso. Nós vamos adquirindo certas experiências que nós bolamos e acaba dando super certo. É isso. Conforme eu vou apertando e vai sobrando essas rebarbas, vou tirando aí com estilete para deixar bem fixo ali até secar. Eu passo a fita e assim eu fiz com a parte de baixo da mesma forma que eu fiz com a parte de cima. Apertei bem, tirei as rebarbas e passei a fita. Vamos aí para mais uma etapa. Essa massa de biscuit eu abri ela, não sabia, na verdade, o que eu iria fazer para modelar ela da forma que eu queria naquele momento. Não tinha nenhuma ferramenta para poder cortar certinho, nada de um molde para mim poder fazer. Então eu abri esse negócio todinho aí na fé, na coragem. Já fui ribuliçando para cima do pote, cortei aquela parte para poder ficar rente ali. Passei a cola e fui colocando e fui recortando na fé. Precisava fazer esse bico aí como se fosse um jarro. E olha que deu certo, gente. Deu certinho. Fui passando aí a mão, dando aqueles ribuliçamento todo. E veja como que ficou. Eu fiz esse arabesco. Nessa parte eu quis dar uma mudada. Eu não quis colocar as lombriguinhas e fiz esse arabesco aí para pôr nessa alça. Gente, eu achei fantástico, achei lindo demais. Olha, eu não imaginava que eu teria essa ideia tão genial para essa jarra. Passei bastante cola para poder fixar bem mesmo esse arabesco. E eu fiz uma outra parte desse arabesco para colocar embaixo. Eu queria um acabamento fino. É isso, olha, eu fiz essa outra parte aí bem no meio mesmo, esse meio. Cortei, deixei bonitinho e já fui aí ribuliçando tudo, passando a cola. Passei bem mesmo a cola,
que vai ser ali que vai deixar mais fixo essa alça. E olha só que luxo que ficou isso, gente. Já é um outro dia, já secou, não totalmente esse bico, ele tá um pouco assim, sabe, não totalmente seco, mas já dá para poder pintar ele sim. E passei lá, como eu falei para vocês, eu coloquei o arabesco lá em cima e já está assim, nesse pé, essas peças. Passei o prime em todas essas peças, eu dei 2 demão de prime nessa peça aí e lá na lata eu dei uma demão só. Vocês vão entender o porquê. Com as peças prontinhas para receber a tinta, fui passando a tinta branca à base d'água da marca Lux Color de parede. Passei nessa peça. Eu dei 3 demão de tinta nessa peça, tá, gente? De branco. Olha como que ficou. E agora vou passar essa cor. Essa cor é linda. Ela é o cinza lunar. Dei 2 demão dessa tinta e eu achei ela linda. Essa tinta é perfeita, a cor dela é maravilhosa, viu? Amei! Veja como que ficou. Depois de pronto, seco, eu fui passando vela. Passei vela nesse pote todo. Só não passei no bico e na alça, mas no restante eu passei em toda parte desse pote. Com a vela passada, já fui passando a tinta acrílica à base d'água da marca Lux Color de parede. Passei 2 demão dessa tinta. Com a tinta seca, já fui passando a lixa, lixando para poder formar uma pátina bem legal. Uma coisa, vocês lembram que eu falei que eu passei 2 demão de batida de pedra, 2 de tinta acrílica. Eu estava com medo de quando eu fosse lixar, acabaria chegando lá no vidro. Então, eu fiquei com receio, não sabia se ia dar certo ou não. A minha criatividade, né, louca, deu super certo. E eu fui lixando e deixando aí essas arranhaduras. Olha só que lindo que ficou. Eu gostei muito dessa técnica. Dei os retoques aonde teria que dar com a tinta. Para finalizar, é claro que eu usei a pátina aí dourada. Passei em toda essa parte da alça e no bico. E vocês vão ver ela no final, como que ela ficou. Me agarrei nesse regradorzinho, gente. Esse regradorzinho na pintura, ele me deu uma surra. E ainda bem que eu passei somente uma mão de batida de pedra, porque foi tantas camadas de tinta que esse bichinho recebeu que só por Jesus, até eu chegar à cor que eu iria pintar ele de fato. Mas foi um ribuliço total, gente. Pintei com a sombra queimada o bico do regrador, a parte de cima dele e a alça foi pintada com a sombra queimada. Já com ele prontinho, eu vou colar essa imagem de 2 passarinhos, que eu acho que foi a que ornou. Eu passei aí, primeiro eu molhei ela e eu passei a cola, mas só que tem uma coisa, eu passo o verniz em spray nela. Como ela é feita na impressora, para poder fixar essa imagem, eu passo o verniz em spray primeiro e deixo secar para depois usar ela. Eu não mostrei passando o spray porque essas imagens, aliás, eu tenho algumas imagens que eu já passei o spray, já recortei e tá guardada para quando eu precisar eu usar, como essa daí. Vamos para a parte que eu mais gosto. Eu molho um pouco essa esponjinha, aí eu aperto, tiro o excesso de água e vou aí passando nas tintas e colocando, vou intercalando as cores para poder ficar um ferrugem. Gente, eu amo de paixão fazer essa técnica. Eu já falei para vocês, é uma das técnicas que eu gosto demais. Não tem segredo. Você vai colocando aí as cores que você acha que vai dar super certo. Coloquei ali o laranja, coloquei o ferrugem, coloquei o verde pistache, coloquei a sombra queimada, coloquei esse
cinza lunar e fui aí intercalando com a buchinha. Conforme eu vejo que ela está secando, eu vou lá, molho novamente, aperto, tiro o excesso de água, bato ali naquele pano e passo na tinta e vou colocando, porque se a bucha estiver seca, ela não dá esse efeito, tá? Veja como está ficando. Como está ficando lindo. Fiz a parte da alça e do bico da mesma forma. Agora eu peguei a massa acrílica. Gente, na verdade eu não sabia nem o que eu estava fazendo, tá? Peguei a massa acrílica e fui passando em alguns pontos dessa lata. Ah, Jesus, agora virou ribuliço porque eu não tinha noção o que eu iria fazer nesse corpo dessa lata. Qual seria a cor, o que iria combinar ou que não iria combinar. Gente, olha, foi uma coisa de doido nessa lata aí, viu? E já me fala de que cidade, de que estado que vocês estão me assistindo para mim poder mandar beijos para vocês. Não esqueça de deixar comentários, eu amo responder cada um de vocês e respondo com muito carinho e rindo de certas coisas que vocês falam. Eu não aguento, gente do céu, eu fico rindo. Vocês é minha felicidade, gente. Eu gosto demais, demais de vocês. Vocês, meus inscritos, são a inspiração de cada projeto que eu faço. Vocês podem ter certeza. E eu estou aqui no canal por causa de vocês, porque às vezes eu penso em desistir e aí eu lembro de cada um de vocês que deixa comentários. E esses comentários me fortalecem de uma forma, me passam uma energia tão boa que vocês não têm noção. O bem, a força que vocês me passam em cada comentário desses. Eu falo sempre, me deixa comentário, que isso me fortalece muito e me dá mais ânimo aqui para poder criar, fazer projetos aqui pro canal. Passei a pátina dourada nos arabescos, no bico, passei a pátina dourada aonde era necessário passar e aí começou a minha saga. Olha, essa foi uma saga daquelas da pesada, gente. Eu já estava com vontade de pegar esse regador, tacar na parede, porque eu não estava conseguindo uma cor legal para esse trem arribuliçado. Eu estava já decepcionada comigo mesmo, mas mesmo assim continuei aí pintando com esse cinza lunar. Eu achei que ficou muito escuro, não gostei do resultado. Aí foi que começou tudo. Eu comecei a passar tinta com gosto. Eu vi que ficou esse verde, não é um verde, era uma cor assim legal e comecei a pintar. Eu estava igual pinto em merda, não sabia o que fazer, não sabia o que eu iria fazer com esse regrador. Passava o branco, o cinza lunar, passei até o verde, aí eu tive uma ideia de passar o laranja. O laranja é um laranja alguma coisa, gente do céu. Aí foi que deu assim, uma luz entrou no meu, sabe, no meu cérebro. E aí eu falei, eu já sei, eu vou fazer isso mesmo. Eu vou jogar essa cor misturada com branco, misturada com cinza lunar, que veja como que ficou. Vocês viram ali atrás? Então, era dessa forma que eu iria pintar agora o regrador. Ficou um estilo de um regrador que foi pintado várias vezes, realmente foi pintado várias vezes, mas um estilo envelhecido, um estilo bem legal, eu gostei demais. Foi assim que eu achei essa técnica maravilhosa, gente. Eu não entendo nada de pintura e ficou assim muito legal. O resultado ficou super legal mesmo. Fui fazendo a parte envelhecida e essa hora me pega muito. Como eu uso aquela técnica da cera, que eu passo betume e vou tirando com a cera, mas não era aquela técnica que eu queria diferente e comecei aí a bolar alguma coisa. E essa parte de envelhecimento eu dedico à minha amiga Afonsina, ela é lá de Fortaleza, um beijo grande, minha amiga. Ela conversou comigo lá no Instagram, falando que ela tinha uma dificuldade para poder fazer isso. Eu também tenho dificuldade, vamos embora fazer junto e vamos aprender junto. Bora lá. O que eu peguei aí nessa técnica? Eu comecei a fazer essa sombra com o lenço umedecido. Priscila, mas como assim lenço umedecido? Vai vendo aí, gente, vai vendo que vocês vão entender.
Conforme eu passava a tinta, que é a sombra queimada, ou pode ser uma outra cor que seja que vocês desejam, eu passava, aí eu percebi que com o lenço umedecido você vai deixando marcas mais assim expressivas nas partes que você quer. É muito interessante. Então eu ia passando ali, ó, tirando o excesso, e no tirar o excesso você vai deixando marcas bem expressivas, muito legal mesmo. Olha como que vai ficando. Você passa a tinta, vai passando o lenço umedecido aleatoriamente e vai deixando marcas bem expressivas mesmo. Eu gostei muito, adorei e é muito legal. Com pano molhado, acho que você não teria esse resultado. O legal é lenço umedecido mesmo. E assim foi ficando esse regrador, muito chique, todo empriquitado. Eu fiz esses arabescos para finalizar essa imagem, eu não sabia o que eu iria fazer. Fiz esses arabescos, coloquei aí, colei. E aí já é um outro dia, eu comecei na quarta-feira, gente, a fazer esse artesanato. Na quinta eu fiz tudo que tinha que fazer, aí faltava essa imagem. Aí eu terminei, eu fiz esses arabescos na quinta, aí na sexta eu finalizei esse vídeo e hoje é sexta-feira, eu estou editando esse vídeo para vocês aqui. Passei a sombra queimada em todos esses arabescos, aí vocês vão falar, e a imagem? A imagem está bem protegida. Eu havia passado o verniz em spray e já havia passado a resina, 2 demãos de resina. Então estava bem protegida, conforme se eu passar o pano aí, o lenço umedecido vai sair. Não se preocupe. E é tão legal que quando você passa nessa imagem, ela vai ficar no estilo como ela estava aí há muito tempo e envelhecida como o regrador. Para finalizar, já estou passando a pátina e eu quero que vocês fiquem aí com o resultado dessas 2 peças que eu fiz com muito carinho para cada uma de vocês. E não se esqueça de deixar aquele like e hypar esse vídeo para me ajudar. Hypando o vídeo, vocês vão estar me ajudando muito. E me deixa nos comentários o que vocês acharam dessas 2 peças. Pequenas, mas com muitos valores e muito aprendizado. Tudo joinha com vocês? Comigo vai bem, a família também vai bem, graças a Deus. Veja aí esse projeto, me deu um trabalho, mas graças a Deus eu finalizei ele, consegui finalizar e que sirva aí de inspiração para vocês. E agora eu vou mandar os beijos porque o vídeo já está grande, gente. Eu espero aí que esse vídeo tenha inspirado vocês a fazer um regrador ou uma jarrinha linda, maravilhosa. Bora lá para os beijos agora. Quero já mandar para Sônia Eva, ela é de Minas. Beijos, minha amiga.
Maria Goretti, ela é de Tapejara, Paraná. Beijos, minha amiga. Rosângela Couto, ela é de Jacareí, São Paulo. Beijos, minha amiga. Marlene Antunes, ela é de Monte Claro, Minas Gerais. Beijos, minha amiga. Tânia, ela é de Marinalva, Paraná, capital das uvas finas. Beijos, minha amiga. Marli Trajano, ela é de Ribeirão Pires, São Paulo. Beijos, minha amiga. Elizabeth Espera Feliz, Minas Gerais. Beijos, minha amiga. Luzenir Guedes, ela é de Brasília, Distrito Federal. Beijos, minha amiga. Maria Célia, ela é de São Bernardo do Campo, São Paulo. Beijos, minha amiga. Clarice Itápolis, interior de São Paulo. Beijos, minha amiga. Denise Cristina, BH, beijos, minha amiga. Tatiana Malaquias, ela é de Londrina, Paraná. Beijos, minha amiga. Rosângela Alves, ela é de São Bernardo do Campo, São Paulo. Beijos, minha amiga. Andréia, Goiânia, Minas Gerais. Um beijo, minha amiga. Rosário, ela é de França. Beijos, minha amiga. Valquíria, ela é de Goiânia. Beijos, minha amiga. Beneclérigo, meu casal 20, eles são de Bauru, interior de São Paulo. Beijos, muitos beijos para vocês. Ângela Cristina, Itajaí, Santa Catarina. Beijos, minha amiga. Maria Beatriz, ela é de São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul. Beijos, minha amiga. Késia, Manaus, ela já pegou 5 vezes dengue. Eu estou ganhando de você, minha amiga. Mas se Deus quiser, você não pegue mais isso. Um beijo enorme no coração. Maria Freire, Porto Ferreira. Beijos, minha amiga. Josi Lima, ela é de Itumbiara, Goiás. Beijos, minha amiga. Poliana Roberta, ela é de Souza, Paraíba. Beijos, minha amiga. Dulce Gonçalves, ela é de Londrina, Paraná. Beijos, minha amiga. Silvia Regina, ela é de Ponte Nova, Minas Gerais. Beijos, minha amiga. Juliana Basto, Portugal. Beijos, minha amiga. Neuzimar, Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Beijos, minha amiga. Gustavo Guga, esse deve ser o arroba, mas a pessoa colocou, ela é Graças Oliveira, ela é de Portugal. Um beijo, minha amiga. Eliette Sargedo, beijos, minha amiga. Marli Calisto, ela é da Barra São Francisco, capital do Espírito Santo. Beijos, minha amiga. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo, assim se Deus permitir.